E aí galera, tudo bem? Meu nome é Paulo Freitas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tenho conversado com muita gente pelo meu Instagram e eles sempre estão me perguntando os gastos que eu tinha na Irlanda, como que era a vida na Irlanda. E isso era uma coisa que eu pesquisava muito. Eu pesquisava muito antes de ir para a Irlanda qual eram os gastos mensais que as pessoas tinham e qual era o valor desse gasto mensal. Eu resolvi então fazer esse vídeo falando um pouco dos meus gastos fixos na Irlanda mensalmente. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixar o like nesse vídeo também e também comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos aqui no canal. Então vamos lá. Eu vou começar pelo primeiro gasto, que eu acho que esse gasto todo mundo tem que ter. Tem alguns gastos que eu vou passar para vocês que depende de pessoa para pessoa, que no caso eu tinha porque eu gosto e isso faz parte da minha vida, como academia, cinema e tudo mais, mas eu vou falar mais pra frente. Começando com um gasto que todo mundo tem que ter, é o gasto do aluguel. Como vocês já viram nos meus vídeos, a gente tem um pequeno problema de aluguel na Irlanda, os preços são bem altos, as casas são mais antigas e tudo mais. Eu já até fiz um vídeo falando dessa questão de acomodação na Irlanda. Realmente a gente tá com um problema lá, as acomodações elas estão muito caras e normalmente você divide casa com muita gente. Porém eu vou falar do que eu pagava mensalmente lá. Eu morava numa casa de 8 pessoas e eu pagava 350 euros por mês para dividir um quarto. Esse valor, ele já era com contas inclusas, então eu não precisava pagar nada além de 350 euros por mês. E eu dei sorte, porque normalmente as pessoas pagam em torno de 400, 450 para dividir quarto e, além disso, tem que pagar as contas mensais. Então, o meu valor era 350 mensal. Além disso, eu tinha o gasto com comida, que todo mundo vai ter. No meu caso, eu gastava em torno de 40 euros por semana, que lá a gente acaba fazendo compra semanal, e que dá o total de 160 euros por mês. Então eu gastava mensalmente com o mercado, lembrando que eu estou falando da parte de comprar comida no mercado, não estou falando de comer fora, eu gastava 160 euros por mês. Mas isso vai depender, eu estou falando de uma pessoa solteira, quando você é um casal e tem filhos e tudo mais, isso vai aumentar. Eu, como uma pessoa solteira, eu comprava com 40 euros semanal tudo o que eu queria, eu não passava vontade de nada e eu gastava 160 euros por mês com tudo que tinha direito, digamos assim, com besteiras, com coisas que são extremamente caras aqui no Brasil. Um outro gasto que isso acaba sendo mensal, que todo mundo tem, é com o celular. Eu vou falar do meu plano, de quanto eu pagava de celular, lembrando que não era o mais barato, mas eu vou explicar o porquê. Existe uma operadora que se chama Three, que ela tem um plano ilimitado, que você paga 20 euros por mês, você tem internet ilimitada, ligações da mesma operadora e tudo mais, tudo ilimitado. Esse valor de 20 euros por mês. Porém, eu tinha o mesmo plano ilimitado, mas eu pagava 30 euros por mês. O porquê? Porque eu comprei meu celular na loja da Three, nessa operadora, e eu ganhei um desconto no celular. Então eu acabava pagando um pouco mais num plano de 2 anos nessa operadora. Então eu pagava 30 euros por mês. O que eu achei bem bom, a diferença no celular foi boa, e aumentou só 10 euros no meu gasto mensal. Então eu achei que foi bom, eu fiz os cálculos dos 10 euros a mais e a diferença ainda compensou pegar o celular nesse plano. Além disso, eu sempre vou pra academia, quem me conhece gosta de ir pra academia, eu tinha esse gasto com academia. Porém, eu não sou a melhor pessoa, não sou o melhor exemplo, porque eu pagava muito caro na minha academia. Eu pagava 80 euros por mês. Mas lembrando que existem academias até por 20 euros por mês. E eu realmente pagava caro, eu sou um pouquinho chato para academia, eu não gosto de academia muito cheia, e essa academia me atendia muito bem, eu comecei pagando nela 60 euros, porque eu era estudante na época, e depois de um ano ele mudou para 80 euros. Era muito caro, porém era uma academia que me atendia, e eu acabava pagando, mas eu não aconselho, principalmente quem tá chegando agora. Pega a academia de 20 euros, porque foi o que eu fiz. Eu comecei na academia de 20 euros, quando eu fui ganhando mais, aí sim eu mudei pra academia de 80 euros. E é um gasto que normalmente é bem difícil as pessoas terem. Eu via pouca gente que tinha esse gasto, principalmente sendo estudante, que é o cinema. Na Irlanda existe uma carteirinha de um cinema, do Cineworld, que você paga 22 euros por mês e você pode assistir filmes desse cinema ilimitado. Tinha dias que eu estava de folga, final de semana e tudo mais, que eu ia assistir uns 2, 3 filmes seguidos
Até na época que eu estava realmente melhorando o meu inglês, era muito bom para treinar o listening. Então eu usava muito essa carteirinha, depois caiu um pouco no desuso, porque aí não foi mais a necessidade de treinar o inglês e tudo mais, e também trabalhando muito, então eu caí no desuso, mas mesmo assim, se você vai 3 vezes no mês, já compensa. Por quê? Normalmente quando você vai e não tem a carteirinha, e você não é estudante, por exemplo, você paga 10 euros por sessão, a média, dependendo aí da sessão, se for 3D e tudo mais, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do dia. Porém, se você for 3 vezes e não tiver a carteirinha, você paga 30 euros. Com a carteirinha, você pode ir quantas vezes você quiser, pagar 22 euros, além dos descontos que a carteirinha te dá em pipoca, em cerveja, porque dentro do cinema tem cerveja. Eu vou tentar até gravar um vídeo falando desse cinema, é um pouquinho diferente aqui do Brasil. Tem muita coisa dentro de cinema, principalmente esse que eu ia. Então, esses eram os meus gastos fixos mensais. Eu não estou falando de gastos aleatórios, como gastos com bebidas, com saída e tudo mais. Mesmo porque se eu vou falar de gasto de bebida, ele vai dar muito mais do que esse meu gasto mensal. Porque realmente eu gastava muito dinheiro com cerveja na Irlanda. Pra quem me conhece sabe que eu bebo muito, pra quem conhece a Irlanda sabe que lá é caro pra beber. Então eu tinha um pequenininho problema com isso e por isso eu sempre acabava sem dinheiro por causa disso. Fazendo as contas de todos os meus gastos fixos mensais, isso vai dar um valor de 672 reais por mês. E para quem assistiu o meu vídeo falando de salário, sabe que o salário mínimo lá é 9,80 e os estudantes podem trabalhar 20 horas. Se a gente fizer os cálculos de um estudante ganhando o salário mínimo, trabalhando 20 horas por semana, você vai ter um valor no final do mês de 784 euros. Então, se a gente vê que o gasto fixo mensal é de 672, você vê que é bem difícil, lembrando que a gente sai, às vezes tem gasto com transporte público, isso é muito importante. Eu não tinha gasto com transporte público, morava no centro, mas tem muita gente que tem gasto com transporte público. Às vezes mora no centro e arruma trabalho longe do centro. E às vezes realmente prefere morar longe do centro e aí tem que vir para trabalhar, estudar no centro. Então tem esse gasto também que eu não tinha, mas muita gente tem. Então é uma conta que não fecha muito. Então, normalmente as pessoas, como eu já falei no outro vídeo, acabam tendo outro trabalho, porque realmente o salário mínimo ele é alto, porém para estudante a gente está limitado a trabalhar 20 horas por semana. Então é um pouco difícil de você fechar a conta e aí tem que acabar arrumando outro trabalho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostaram. Eu quis falar mesmo só dos gastos mensais, do que eu tinha. Lembrando que isso vai depender da pessoa, vai depender do seu estilo de vida. E eu não coloquei os gastos, como eu disse, os gastos aleatórios, como saída e tudo mais. Porque se eu fosse colocar esses gastos, você ia ver eu só falando de cerveja, 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 que esse era o meu principal gasto na Irlanda. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.